Bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução e Desenvolvimento de Jogos com Godot. Nessa aula a gente vai começar a colocar a mão na massa para desenvolver o nosso personagem, para desenvolver o nosso jogador principal. Então, primeiro de tudo, vamos abrir a Godot. Aqui no nosso Project Manager, a gente gerencia nossos projetos. Clica no projeto que a gente vai trabalhar e depois clica em Edit. Bem, com a Godot carregada, como sempre, ela abre no ambiente 3D, então a gente volta para o ambiente 2D para a gente vai trabalhar. Aqui nosso ambiente já está todo configurado, né? Com a resolução de tela que a gente tinha setado na aula passada e a estrutura de pastas que a gente tinha definido. Então, primeira coisa que é preciso entender sobre a Godot. Ela trabalha com dois conceitos principais, que é o conceito de cena e o conceito de node. Uma cena, ela pode ser qualquer coisa dentro do nosso jogo, então ela pode ser uma nave, né, no caso do nosso jogo de nave, ela pode ser a nave do jogador, a nave principal, ela pode ser o meu inimigo, ela pode ser um simples tiro que é dado pelo inimigo ou pelo jogador principal, e um node é uma funcionalidade que está dentro de uma cena. Porém, uma cena também ela pode ser um conjunto de outras cenas. Então, por exemplo, a cena onde vai acontecer o nosso jogo, né, a nossa fase, ela é uma cena também composta por várias outras cenas, que seria o nosso jogador, o nosso inimigo e por aí vai. Esse conceito de cenas e de nodes eles ficam mais claros à medida que a gente vai trabalhando com a Godot e criando as coisas. Então, primeiro de tudo, vamos criar o nosso jogador principal. Para isso, a gente vai ter que criar alguns nodes, ou seja, algumas funcionalidades que terão dentro do nosso jogador. Aqui nessa aba de cena, a gente tem a nossa configuração de nodes. Por enquanto não tem nada, então ele está pedindo para a gente criar algum node. E para criar o nosso primeiro node, a gente vai clicar aqui em Custom Node. Ele vai abrir essa tela onde vai aparecer todos os nodes disponíveis. Como eu falei, cada node é uma pequena funcionalidade, ou seja, ele é responsável por alguma coisa dentro da nossa cena. Então esses nodes eles são divididos por categoria. Então todos os nodes que estão aqui dentro de Spatial são nodes relacionados a jogos 3D. Então a gente não vai mexer nada dessa parte aqui. O que nos interessa nesse momento é esse Node 2D. Tudo que eu tenho aqui dentro de Node 2D são nodes relacionados a jogos de duas dimensões, né? Jogos 2D, que é o que a gente está trabalhando. Então a gente tem o Animated Sprite para exibir animações de diferentes imagens na tela. A gente tem a parte de colisões, que a gente vai usar ela também. Parte de iluminação, navegação e por aí vai. O que nos interessa nesse exato momento para criar o nosso jogador é um node chamado Área 2D. Então eu posso procurar ele aqui até achar, ou eu posso simplesmente vir aqui no Search e digitar Área 2D. Então o node que a gente vai utilizar é esse aqui. Ó. Eu clico nele, depois clico em Create. Então ele já aparece aqui no nosso node, na nossa árvore de nodes da nossa cena atual. E além disso, aparece aqui um pontozinho na nossa tela do nosso jogo, né? Que é exatamente nossa área 2D. Toda vez que a gente adiciona alguma coisa, ele vai imediatamente para o ponto 00 da nossa tela, ou seja, aqui no canto superior esquerdo. Essa área 2D é um node que basicamente serve para representar alguma coisa dentro do nosso jogo que tenha duas dimensões e que vai trabalhar com colisões, que é exatamente o que a nossa nave é. Ela é uma área dentro do game que tem altura e largura e vai trabalhar com colisões, né, para a gente identificar se essa nave bateu com uma nave inimiga ou se ela bateu um tiro inimigo nela. A primeira coisa que eu vou fazer depois de ter adicionado esse node é renomeá-lo. Então eu dou um duplo clique no nome e aí eu posso editar isso. Eu vou colocar como jogador e pressionar a tecla Enter. Não existe nenhuma obrigatoriedade sobre como você deve nomear. Eu particularmente gosto de nomear com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Só que é o seguinte, se a gente observar, ele está com esse triângulo em amarelo aqui indicando que tem algum problema, alguma coisa até errada. Já a gente vai resolver isso. Além de a gente ter uma área que vai representar a área do nosso personagem,
esse personagem também tem uma imagem, né? Que é a imagem da própria nave, que a gente pegou naquela parte de recursos. Só que a área 2D ela não é capaz de exibir imagens, ela não tem isso. Então eu preciso de um outro node que serve especificamente para exibir imagens em tela. Então eu vou clicar no meu jogador e clicar nesse botãozinho de mais aqui para adicionar um node filho ao meu node atual. Aparece a mesma área novamente. E o node que a gente vai utilizar é um sprite. Então, atenção que existem dois tipos de node relacionados ao nome sprite. Existe o animated sprite e o sprite. O que a gente vai utilizar é esse sprite, né? Tem essa carinhazinha sorrindo. Clico no nome sprite, depois clico em create. Perceba o seguinte, eu tenho o meu node do jogador, a minha área 2D, e logo abaixo dele eu tenho o meu sprite. Esse sprite, ele é filho de jogador, então jogador é meu node principal, né? Minha área 2D é o principal, e ela possui um sprite. Uma coisa interessante, todo node possui suas próprias características, suas próprias propriedades. Isso eu vejo aqui no Inspector. Então, quando eu clico aqui na área 2D do meu jogador, eu tenho algumas propriedades que eu posso modificar. Quando eu clico no meu sprite, eu já tenho propriedades diferentes, porque cada um tem a sua função. A primeira coisa que a gente vai fazer é carregar uma imagem para dentro desse sprite. Para fazer isso, eu vou aqui em Texture, que eu vou carregar uma textura para o meu sprite. Ele está aqui como empty, ele está vazio. Então eu clico nessa seta. Eu tenho várias opções aqui para trabalhar. Eu vou utilizar esse load, que é para eu carregar alguma imagem do meu projeto. Então todas as minhas imagens, né, eles estão em recursos. Como é a minha nave principal, né, a nave do meu jogador, eu venho aqui em naves. Eu tenho exatamente aqui, ó, jogador.png. Clico nela e depois clico em Open. Feito isso, a imagem do meu jogador já carregada, ele já aparece aqui na minha cena, né, dentro da minha área de edição. Só que aquele pontinho, aquele alertazinho, ele continua aparecendo. Isso porque se eu apenas posicionar o mouse em cima, ele vai me dizer qual é o problema. O que ele está dizendo aqui é que esse node, né, essa área 2D, ela não tem um shape, né, ela não tem uma área de colisão. Então ele não vai conseguir identificar a colisão se ele não tem uma área de colisão. Então eu preciso adicionar um novo node que serve especificamente para lidar com colisões. Então clico novamente em jogador, clico no mais. O node que eu vou utilizar agora é o Collision Shape. É o Collision Shape 2D. Então, muito cuidado para não adicionar somente o Collision Shape, que esse Collision Shape aqui ele serve para 3D, a gente está trabalhando com 2D, então é o Collision Shape 2D. Clico no node que eu quero adicionar, clique em Create. Então veja que o alerta aqui na minha área 2D ele sumiu, o meu Collision Shape foi adicionado. Eu não gosto de utilizar esse nome muito grande, porque às vezes quando a gente vai trabalhar depois no código, isso fica muito chato de referenciar. Então eu costumo renomear apenas para Shape. Né? Então, em vez de Collision Shape 2D, renomeio apenas para Shape. Só que ainda assim, agora aparece um outro alerta dentro do meu Shape. Se eu posicionar o mouse em cima, ele vai dizer qual o problema. Então ele está dizendo aqui basicamente que eu tenho um erro de configuração no meu Node. Eu tenho um Node que serve para ter uma área de colisão, porém essa área de colisão não foi configurada. Então eu clico aqui em Shape para poder configurar isso e eu venho aqui no meu Inspector. E eu tenho uma propriedade que é justamente o Shape, que é essa área de colisão. Ela está como vazia, então eu tenho que criar essa área. Clico na seta e aqui eu tenho várias opções de Shape. Né? Eu tenho um Shape em formato de cápsula, um Shape em formato de círculo. Como o nosso sprite ele tem uma forma meio que quadriculada, a forma do shape que eu vou utilizar é esse Rectangle Shape. Né? Clico nele, perceba que surgiu agora uma área meio azulada aqui em cima, com dois controles. Né? Dessas duas bolinhas que eu posso controlar justamente as dimensões dessa minha área de colisão. Então eu consigo organizar ela horizontalmente e verticalmente. O que eu preciso fazer aqui é fazer com que essa área de colisão seja exatamente o tamanho do meu sprite. Então, eu posso simplesmente movimentar aqui para tentar chegar o mais próximo possível.
Ou eu também posso editar isso através diretamente do Inspector. Se eu clicar aqui em Rectangle, ele vai aparecer, ó, Extends, e aí quanto que eu quero estender ele no X e no Y. Então eu vou colocar aqui no X 16, perdão, 18, e aqui no Y também vou colocar 18. Acho que 16 fica melhor. Deixa 18 por enquanto. Então agora, essa minha área de colisão, ela está em volta aqui de toda a minha nave, né? Para que essa área de colisão vai servir? Ela vai servir para eu conseguir identificar quando alguma coisa bater nessa nave. Então, quando alguma coisa, um outro objeto, entrar dentro dessa áreazinha aqui, eu vou conseguir identificar isso via código e aí tomar algum tipo de decisão. Além disso, se a gente observar, a nossa nave está posicionada lá no canto. Não é isso que eu quero. Essa minha nave ela tem que vir aqui para o fundo, né? Para ela poder ficar na posição correta. Se eu simplesmente clicar nela e arrastar, veja que eu movimentei apenas a minha área de colisão, mas o meu sprite ele continua lá. Então eu vou apertar Ctrl Z, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em jogador e vou marcar essa opção aqui, ó. Isso vai fazer com que os filhos do meu jogador eles não possam ser movimentados. Então quando eu clico e arrasto, eu movimento todo mundo. Então eu posso colocar aqui na posição que eu quiser. Para fazer isso ficar mais perfeito ainda, eu vou clicar em jogador, eu vou aqui nas minhas propriedades de transform, e aqui eu tenho como controlar a posição. Eu vou pegar exatamente a área do meu jogo. Então o meu jogo ele tem uma largura de 320 e uma altura de 480. Se a minha largura é 320, eu vou fazer com que a minha posição do eixo X, ou seja, a minha posição horizontal, vai ser exatamente a metade. Então 320 dividido por 2. Agora eu tenho certeza que ela está exatamente na metade do meu jogo. Eu vou colocar esse Y como 455. Então, ele vai ficar já bem ao fundo aqui do meu game. Tá, e agora tenho tudo posicionado, como é que eu faço para testar? Primeiro eu preciso salvar essa cena. Então vou pressionar Ctrl S. E aqui ele vai perguntar onde eu quero que salve. Bem, a cena do meu jogador ela é uma entidade. É um dos objetos que vai compor o meu game no final. Então eu vou salvar ela aqui dentro de entidades. Só que eu não vou salvar ela solta. Porque depois a gente vai ter que criar o código dela também, que é um arquivo separado. Então para isso eu vou criar uma nova pasta. Então create folder. Chamar de jogador. Clicar em OK. Agora eu tenho uma pasta de jogador dentro da pasta entidades. E aí dentro dessa pasta eu vou salvar essa minha cena jogador.tscn. Clique em Save. Pronto, a minha cena está salva. Para executar isso, eu clico neste botão logo acima, que ele vai executar a cena atual. E aqui está. Isso aqui seria a cena do meu jogo. Então, a minha área e o meu jogador posicionado. Só que aqui a gente tem um problema. Se, por exemplo, eu redimensionar essa tela, o que vai acontecer? Perceba que a tela foi redimensionada, porém meu jogador ele permaneceu no mesmo local. Isso não está correto, porque se eu redimensionar o jogo, ele vai acabar perdendo todas as propriedades originais e meio que as coisas não vão funcionar como deveriam funcionar, né? Por mais que eu redimensionasse a tela, o meu jogador deveria continuar no meio da tela e aqui embaixo. Para corrigir isso é muito simples. Eu vou fechar essa cena, né? Esse jogo que está executando. Vou lá em Project Settings. Lá em Display Window, no mesmo local onde a gente configurou as nossas dimensões, logo abaixo eu tenho esse Sprite, essa configuração de Sprite, que é justamente o que eu vou dizer para a Godot como ela deve lidar com redimensionamento de tela. Em Mode, eu vou dizer que ele vai ser 2D, ou seja, ele vai trabalhar nas duas dimensões. Nesse Aspect, eu vou marcar a opção Keep. O que esse vai fazer? Ele vai fazer com que ele mantenha as proporções nas duas dimensões, tanto em altura quanto largura. Vamos testar? Clica em Close, executo novamente essa cena. Agora, quando eu redimensiono, as propriedades são mantidas. Ó. Então, por mais que eu redimensione do jeito que eu quiser aqui, o jogo vai manter as mesmas proporções de altura e largura, a nave vai ser redimensionada junto e ela vai continuar sempre ao meio de forma horizontal e ao fundo de forma vertical. Beleza? Então,
para essa aula era isso, era configurar a nave. Na próxima aula a gente já vai fazer a nossa programação. Até a próxima aula.